E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. A aula de hoje tem como tema radioatividade, fenômeno nuclear. Então, turma, vamos estar falando nessa aula brevemente sobre alguns conceitos importantes sobre radioatividade. E com o passar das aulas, nós vamos estar desenvolvendo mais esse conceito e as propriedades que envolvem a radioatividade. Tá joia? Então, turma, é importante que vocês entendam a radioatividade como sendo um fenômeno pelo qual um núcleo instável vai estar emitindo partículas e ondas para que atinja a estabilidade. Então, galera, radioatividade só vai ser característica de átomos que apresentam núcleo instável. E para se estabilizar, esses núcleos vão estar emitindo partículas e ondas. Ok? Todos os átomos são radioativos? Não, turma. Nem todos os átomos são radioativos. É importante falar, turma, que todos os átomos de um elemento químico que apresenta número atômico maior ou igual a 84 são radioativos. Então, se apresentar número atômico igual a, ou superior a 84, então é radioativo. Certinho, turma? Um elemento químico ele pode estar emitindo radiação independente do seu estado físico, seja sólido, líquido ou gasoso. E também não depende de fatores químicos, como temperatura e pressão. Aí, turma, pegando como exemplo o urânio 238. Esse isótopo, estando em qualquer estado físico, seja sólido, líquido ou gasoso, ou estando até ligado a outra espécie, ele é e sempre vai ser um elemento radioativo natural que vai estar emitindo radiação. Aí, turma, vamos... Não se esqueçam, galera, radioatividade está relacionado com instabilidade do núcleo do átomo. E o átomo vai se estabilizar como? Vai estar emitindo partículas e ondas. Tranquilo? Vamos falar agora um pouco sobre o contexto histórico da radioatividade. Quase todos os livros didáticos associam a descoberta da radioatividade ao francês Henri Becquerel, que observou um fenômeno misterioso envolvendo o mineral. Porém, não foi bem assim, turma. Becquerel ele focava seus esforços no estudo do fenômeno da fosforescência. Aí aparece uma cientista brilhante, chamada Marie. Ela se casou com Pierre Curie, então ela passou a ser chamada de Marie Curie. Marie Curie estudava os minerais e substâncias parecidas com urânio, que também emitiam radiação. E assim, turma, ela cunha o termo radioatividade e defende a ideia de que a radiação do mineral era uma propriedade atômica. Agora vamos estar falando aí sobre radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética, pessoal, são ondas onde vão ter uma junção do campo magnético com o campo elétrico. Então, nas ondas eletromagnéticas, o campo elétrico ele vai ser perpendicular ao campo magnético. Um exemplo de radiação eletromagnética é a luz. Aí aqui, turma, na figura mostra para a gente uma representação para a propagação da radiação eletromagnética. Aqui o E é o campo elétrico e o M o campo magnético. Observe que o campo magnético com o campo elétrico eles fazem um ângulo de 90 graus. Então por isso que a gente diz que eles se propagam de modo perpendicular. Certo? Outro conceito muito importante de estar falando aqui, turma, é sobre frequência. Frequência, quando a gente fala em ondas, indica para a gente o número de ciclos que a onda faz por segundo. Agora vamos falar sobre os tipos de radiação. A radiação ela pode ser classificada, pessoal, basicamente em dois tipos. Radiação ionizante, que é aquele tipo de radiação que apresenta energia suficiente para estar ionizando os átomos e moléculas. Ou seja, ionizar, pessoal, a gente já viu que é arrancar elétrons. Então, esse tipo de ionização pode estar causando danos às células do nosso corpo e gerando doenças graves, como câncer. E tem ainda as radiações não ionizantes. As radiações não ionizantes, elas não apresentam energia suficiente para ionizar a matéria. Ou seja, não tem energia suficiente para arrancar elétrons. Mas esse tipo de radiação pode estar fazendo com que aumente a agitação das moléculas, elevando-se assim a temperatura. Aí, turma, peço que vocês prestem bastante atenção nessa imagem. Aqui, radiação não ionizante e aqui, radiação ionizante. As formas de condução. Primeiramente, vamos estar falando aí sobre radiação não ionizante. A radiação não ionizante ela pode ser conduzida por correntes induzidas baixas ou por correntes induzidas elevadas. Quais são os efeitos dessa radiação? Em correntes conduzidas baixas, pessoal, elas não apresentam efeito comprovado em níveis ambientais. Já nas correntes induzidas elevadas,
elas são responsáveis pelo aquecimento. A radiação não ionizante, pessoal, ela apresenta elevados comprimentos de onda, certo? E como são classificadas as radiações não ionizantes? Elas são as radiações de baixa frequência, as ondas de rádio, micro-ondas e ainda pega aqui o infravermelho. E as frequências da radiação não ionizante, pessoal, elas são pequenas em relação à radiação ionizante. Agora vamos falar sobre radiação ionizante. A radiação ionizante, pessoal, ela vai ser responsável pela quebra de ligações químicas. E ao quebrar essas ligações químicas, vai promover ali danos ao DNA. Por estar promovendo danos ao DNA, vai gerar a formação de câncer. Os comprimentos de ondas da radiação ionizante, eles são pequenos, tá joia? Enquanto a frequência ela é elevada. E quais que são os tipos de radiação ionizante? São os raios X, os raios gama e também os raios cósmicos. Aí, turma, prestem bastante atenção que existe uma relação entre o comprimento de onda e a frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. E quanto maior a frequência, maior vai ser a chance da radiação ser ionizante. Se a radiação ela for ionizante, ela vai causar danos ao DNA, porque vai estar quebrando ligações químicas. E outra coisa que a gente pode estar falando é que a radiação visível, assim como as ondas de micro-ondas e as ondas de rádio, ficam numa região fora da radiação ionizante. Dessa maneira, elas não são capazes de estar causando danos ao DNA. Então, turma, nossa aula terminando por aqui. Peço que vocês façam os exercícios da semana 4 do PET volume 3. E se ficou com alguma dúvida, tirem essas dúvidas comigo lá pelo WhatsApp. Tá joia? Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!